Olá, turma, como vai vocês? Professor Luiz, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura, né, no contexto geral, de como ela surgiu, né, principalmente a nossa cultura brasileira, ok? Vamos para nossas dicas de estudo para começar a nossa aula. Lembrar que a gente tem que ter um lugar calmo, tranquilo, silencioso. Fazer o uso, né, da utilização dos nossos fones de ouvido para não ficar com ruídos externos, deixar ali próximo a você todo o seu material e estar acompanhando a nossa aula, né, que vai começar agora, ok? A cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião dos povos que vivem no país ao longo da história. A gente sabe que o nosso país ele tinha um grupo de pessoas, né, que eram os nossos nativos, os indígenas, e ele foi descoberto por pessoas, né, da Europa, e essas pessoas vieram para cá, né, e fizeram uma mistura de raças, certo? Então a gente de cara logo já recebemos portugueses e os africanos que eles eram escravizados por esses portugueses, né? Também vieram jesuítas e depois vieram vários outros tipos de culturas e outras raças, né? Então a gente assim não tem uma cultura que a gente possa dizer assim que ela é homogênea, que ela é única, né, de um povo só, né? Como acontece no Japão, na China, né, que a gente vê que eles têm traços culturais assim muito fortes, né, que é do povo deles, né? Aqui, pelo contrário, a gente vai ter uma mistura de vários tipos de etnias, ok, gente? Então aqui, logo de cara, a gente vai ter assim, devido ao grande processo de miscigenação de etnias, o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. De maneira simplificada, pode-se dizer que a formação cultural do Brasil é o resultado da miscigenação entre o índio, o negro, o imigrante europeu. Mas também vieram para o Brasil povos de outras nacionalidades, trazendo consigo suas tradições e costumes, contribuindo para essa enorme pluralidade. Devido à diversidade, a cultura brasileira não pode ser entendida de maneira homogênea. Ela é resultado de diferentes elementos culturais que se expressam nas distintas regiões do território brasileiro. As manifestações culturais são a expressão de um povo, né, de seus rituais e celebrações. Conheça algumas manifestações culturais do Brasil. Então eu separei aqui umas que são mais famosas, né? E a gente vai ter o Festival de Parintins, que acontece na cidade de Parintins, na Amazônia. Desde 1965 são 3 dias consecutivos de desfiles e competições entre os dois bois, né, que representam a festa, o boi garantido e o boi caprichoso. Uma comissão de jurados é responsável por avaliar os quesitos como enredo, música e alegoria e dar uma nota final. O Festival de Parintins é considerado patrimônio cultural do Brasil, né? Então é algo assim que não pode deixar de acontecer, né? Como a gente está vivendo hoje uma situação de pandemia, esse festival não irá acontecer, mas assim, não tem governo, né, nem prefeitura que consiga banir ou parar esse festival, certo, gente? Ele sempre tem que estar acontecendo, porque, como visto aqui, né, como a gente falou aqui, ele é patrimônio cultural, né? Então ele tem que acontecer todos os anos. Mas num caso assim de como não pode haver aglomerações, ele não vai conseguir, né, ser executado neste ano. As festas juninas, né, também chamadas de São João, são tradicionais da região nordeste do Brasil e acontecem no mês de junho. Essa tradição foi trazida pelos portugueses e sofreu a influência dos povos africanos e indígenas. Nessas festas acontecem apresentações de quadrilha, de pau de fita e decoração é feita de bandeiras coloridas, né, balões, e a gente tem aquele uso das comidas típicas que são feitas e servidas, né, a partir do milho, né, gente? Então a gente vai ter pamonha, o curral, canjica, pipoca, né, o quentão, vai ter um monte de comidas assim, né, que são conhecidas lá que a gente come nas festas juninas. Então essa aqui é tradicional do Nordeste, né?
Também vai ter a mais popular festa de todas, né, conhecida mundialmente, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, que é os desfiles das escolas de samba, né, acontece durante o Carnaval, e é a manifestação cultural mais famosa do Brasil, né, lá na Sapucaí, e ele segue o mesmo padrão, né, de avaliação, né, de apresentação por jurados, assim como a festa lá de Parintins. A cultura brasileira começa a ser formada com a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização do território, né, que era ocupado por índios de diversos grupos étnicos. Em seguida, a colonização europeia trouxe milhões de negros africanos para trabalhar como escravos. A escravidão foi utilizada durante todo o período da colonização, né, e também durante o período imperial. A partir do século XIX, diversos imigrantes europeus vieram trabalhar nas terras brasileiras, com destaque para italianos e alemães. E no início do século XX, o Brasil também recebeu uma grande quantidade de japoneses. Então a gente vê aí, gente, que teve realmente essa grande mistura, né, de raças. Então assim, a gente não pode ter uma cultura homogênea, né, não pode ser uma cultura só. A nossa cultura brasileira, ela é uma mistura de várias culturas, certo? E por fim, eu deixo para vocês a atividade. Qual a manifestação cultural que você mais gosta, né? Escreva em detalhes e fale por que você prefere ela. 15 a 20 linhas está bom demais, tá? E do livro, vocês vão estar fazendo a página 47. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está em escolapequenospasso.com.br, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para você estar recebendo os lançamentos e as novidades. Acione o sininho, né, que tem aí. E siga a gente também nas nossas redes sociais. Acesse a agenda eletrônica de vocês para ficar a par dos roteiros de provas, né? E eu vou ficando por aqui. Deixo a todos um grande abraço. Até a próxima aula.